Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Líderes de Sucesso, um programa especial voltado para o empreendedorismo, desenvolvimento de negócios, principalmente trazendo aqui os líderes de sucesso que contribuem com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso assunto é um assunto imperdível que todo mundo pensa que sabe, mas hoje nós vamos aprofundar, nós vamos falar sobre finanças, dinheiro, e para isso eu estou aqui com o meu amigo Gustavo Lindemann. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. E Vinícius Guerra, o Gustavo, que é o sócio da Invest Consultoria, e o Vinícius Guerra, que é da Invest Smart XP. Muito obrigado. Mas antes de nós começarmos o nosso assunto, por favor, roda o nosso vídeo aí do Líderes de Sucesso. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil, é arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita, é seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Sensacional! Então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu sou Alessandro Gonçalves, advogado, empresário do ramo de licitações e contratos administrativos, e estou aqui com duas autoridades aqui gaúchas que vamos falar sobre finanças, dinheiro e todas as estratégias aí para contribuir com o seu negócio, com o seu crescimento. Ô, Gustavo, me explica uma coisa antes da gente começar a aprofundar. Todo mundo diz que sabe sobre dinheiro, tudo, né? A gente fala o tempo inteiro e aí vê tendências, e hoje com o crescimento das redes sociais, o que tem mais por aí é especialistas, né? São especialistas que falam sobre como ganhar, como juntar, como empreender e principalmente investir, né? Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como é que tu pode te considerar uma pessoa de finanças, né? Como é que tu chegou até aqui e quais foram os conhecimentos que foi necessário para o cara poder realmente se considerar, pô, eu entendo de dinheiro, eu sei como fazer isso se multiplicar e como perder menos. É um tema bastante relevante, porque no Brasil ainda não falamos sobre dinheiro, né? Parece que é um tabu falarmos sobre dinheiro no Brasil. Ainda hoje nas escolas nós vemos muito pouco movimento referente a isso. Normalmente a gente acaba aprendendo sobre dinheiro pela dor ou por amor, né? Inicialmente eu particularmente aprendi pela dor, vi meu pai quebrar 3 vezes financeiramente empresas, e o quão dolorido isso é para uma família, né? E aí depois acabei ingressando no mercado financeiro, então estamos aqui graças a esse aprendizado que a vida nos traz. Eu, como empresário, eu tenho, é uma das preocupações grandes assim que eu tenho, se o negócio está realmente dando lucro, se realmente está sendo viável, se efetivamente, como é que se faz uma projeção financeira para saber se o que eu estou fazendo hoje, tanto no que se refere aos empreendimentos que a gente se envolve, como também o investimento que está se fazendo, né, o uso do dinheiro. Como é que se constrói, Vini, um plano financeiro assim, para uma empresa para poder ter essa certeza, né, ou pelo menos esse indicador de que vai dar certo o que está se fazendo hoje? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Alessandro, Gustinha, meu amigo. O Alessandro também é um amigo novo. Então, Alessandro, aqui até tem uma questão bem interessante que o meu caminho é um pouco diferente do Gustinha e do Gustavo, e a gente acaba se encontrando, né? Na verdade, eu fui aprender vamos colocar, pelo amor, né? Meu pai e minha mãe são de origem um pouco mais humilde, nunca nos faltou nada em casa, não é disso que a gente tá falando, mas, né, vamos colocar, vieram de baixo, né? Meu pai e minha mãe sempre juntaram seu dinheirinho para poder conquistar as coisas deles e acabaram se tornando empreendedores.
E meu pai sempre me ensinou, desde muito, muito, muito cedo, essa questão de gestão, né, do dinheiro. Muito cedo eu fui me envolver na empresa da família e com o meu pai com muito olhar sobre fazer a gestão, né, fazer planejamento financeiro da empresa. Então eu gosto de separar, vamos dizer, uma coisa básica que todo empreendedor tem que ter na mão e de preferência de cabeça, tá? É o DRE da sua empresa e o fluxo de caixa da empresa, tá? O DRE, obviamente, aquele DRE contábil mais tradicional que a gente conhece, ele é muito importante, mas eu gosto muito de trabalhar com o DRE de visão caixa, que eu digo, né? Porque o DRE contábil, ele te mostra o que foi faturado no mês, né? O que tu pagou de competência daquele mês, mas não reflete necessariamente no caixa, né? Então, vou dar um exemplo prático, tá? Eu fiz uma compra de um fornecedor esse mês e essa compra tem lá um prazo de pagamento, né? Na visão contábil, eu vou lançar nesse mês, tá? O faturamento, eu emiti a nota fiscal, por exemplo, esse mês, entra um faturamento deste mês na visão contábil. Na visão caixa, que é quando tudo acontece, né? O que acontece na visão caixa? Eu dei prazo de pagamento pro meu cliente. Então, esse dinheiro, na verdade, eu vou receber em 90 dias. E quando eu olho só para a parte contábil e esqueço da parte, vamos dizer, gerencial de caixa, né, eu tenho uma fotografia errada da minha empresa, né? Então, muitas empresas, por exemplo, o que fazem para fazer, quando a gente tem essa visão, fazem para ter uma vantagem. Ou negociam com seu fornecedor prazo de pagamento, ou negociam com seu cliente para encurtar prazo de pagamento, parcelamento. Então, quando eu tenho a visão gerencial de caixa, eu consigo ter, né, uma visão mais precisa do que está acontecendo no dia a dia. Por isso eu gosto de falar, já respondendo a tua pergunta, duas coisas muito importantes: o teu DRE e o teu fluxo de caixa. Mas nós vamos entrar forte nisso, porque particularmente, eu tenho duas experiências considerando o que tu trouxe aqui. Uma delas, eu fui sócio muito tempo de um coworking, e o meu sócio, eu era um dos sócios minoritários, eu tinha um sócio majoritário que fazia a gestão toda. Ele, se não me engano, ele tinha técnico contábil, então os sócios confiavam muito no julgamento dele. E eu nunca consegui entender isso, porque ele dizia que eles usavam, vamos usar o regime de competência. E aí no regime de competência estava tudo certo, mas na verdade tu ia ver no banco, não tinha dinheiro. E eu penso que a maioria dos empresários brasileiros, eles utilizam o regime de caixa, porque o que vale, principalmente para a pequena empresa, é a realidade. Pô, eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro para pagar uma conta? Aí tu vai olhar no histórico contábil lá, nos lançamentos, está perfeito. Por quê? Porque tu tem uma nota fiscal emitida que vai receber daqui a 60 dias, que tu espera receber, que tu não sabe se efetivamente o teu credor, né, vai efetuar, aliás, eu sou o credor, o teu devedor vai efetuar o pagamento, né? E outra questão foi que aí, conversando com um amigo também bancário, que uma vez me trouxe uma reflexão importante sobre isso, que ele dizia assim: o que quebra a empresa não é o lucro nem o prejuízo, mas é o fluxo de caixa, né? Vamos deixar pro Gustavo aqui explanar um pouquinho sobre isso aí. Tu contribui também, Vini, à medida que... Sem dúvida alguma. O fluxo de caixa é de fundamental importância para as empresas, né? E é onde a gente vê esse maior gargalo e essa dor do empresário. E é justamente não saber fazer essa conta da importância do dinheiro que ele está recebendo na empresa através de um aporte de capital de um banco, de uma tomada de crédito curta, de uma venda de parte da sociedade para um terceiro, para um investidor, enfim, normalmente a gente acaba se perdendo nessas métricas, quando a gente tem que calcular o custo daquele dinheiro e a gente não consegue repassar isso na nossa venda, na nossa margem de resultados finais, né? A gente vê muito isso agora, até um tema que está bastante em voga, que é a questão da inflação, né? A gente tem uma inflação que o nosso custo está aí alterando de forma muito rápida, né? Basta a gente fazer um movimento simples de ir num supermercado, enfim, a gente vê uma reclamação geral de: pô, meu dinheiro
consigo mais comprar nada, não consigo mais encher um carrinho, né? E se você leva isso para a vida do empresário, é a mesma forma, né? Você, muitas vezes, você pega a pandemia, por exemplo, onde o empresário importava um container que tinha um custo de $2.000, viu esse custo indo para $20.000. E aí, como é que eu faço para eu repassar isso para o meu cliente? É essa pergunta que a gente não consegue entender. Fazer a previsão disso, né? Essa é a questão também, a questão de fazer essa gestão. Mas, assim, traduzindo essa frase, eu gosto muito dessa tua frase, de que o que quebra a empresa é o fluxo de caixa. E assim, para tornar isso bem claro, eu vou dar um exemplo para ti bem simples. Eu tenho uma empresa, claro, eu vou generalizar aqui, tá? Eu tenho uma empresa que fatura 100 e tem um custo de 50. Logo, tu pensa, empresa lucrativa em 50. Certo? Lógico. Tá, agora eu te digo o seguinte. Empresa de 100, tu recebe 100, vende por 100 e teu custo é de 50. Só que esse teu 100, tu recebe ele em 12 vezes, eu trouxe um número ruim, 10 vezes de 10, né, em 10 meses. Só que o teu custo de 50 tá hoje. Daí eu te pergunto, como é que paga esse custo? Né? Sim, vai ter que ou negociar com o fornecedor ou... Empresa contabilmente lucrativa, mas empresa que quebrou porque não tinha o fluxo de caixa. Né? Se eu tenho que pagar 50 e recebo 10, está me faltando 40. Esse 40 eu vou a mercado, como o Gustavo bem citou, vou vender uma participação na minha empresa, antecipar esse recebível, aí tem o juro para poder fazer isso, né? Eu vou tomar dinheiro em banco por algum motivo, vou botar capital próprio, né? Mas é exatamente, claro, de uma forma bem generalista traduzindo, mas eu gosto muito dessa frase, Sim, de verdade. Como é que a gente busca capital, então? Hoje não é moda, né, mas uma tendência grande, assim, que já vem de alguns anos, nem é de hoje, das startups, né, que vem rodadas de investimento, o pessoal vai buscar capital e vende participação nas empresas, assim. O empresário médio, né, o pequeno, médio empresário que trabalha assim, dificilmente ele tem acesso a esse tipo de crédito. Ele vai buscar nos bancos tradicionais, né, os bancos chamados de sistêmicos. Como é que tu pode avaliar se vale a pena Vamos voltar aqui, porque eu vou ter que falar, porque eu começo a falar sobre empresa, é meio apaixonante esse tipo de coisa, né? Muitas vezes a empresa é a vida da pessoa, né? Ela tem 20 anos naquilo, às vezes herdou do pai, né? E ele não vai conseguir, com facilidade, se desapegar daquilo e entender de forma racional que talvez seja melhor fechar a empresa e usar a expertise dele, os recursos que ainda ele tem para poder embarcar num outro empreendimento, né? Ou talvez migrar para o mercado de trabalho como CLT por um tempo até retornar, né? É muito difícil para o empreendedor tomar uma decisão nesse sentido. Vou te dizer que foi exatamente a decisão que meu pai tomou. Se tu quiser, eu comento. Não, vou querer saber. Caso. Vou querer saber, mas não é fácil, do modo geral, né? Eu, por exemplo, tenho 20 anos de empresa. Para tomar uma decisão dessas de analisar por um DRE, um fluxo de caixa, dizer, acho que não dá mais, acho que eu vou trabalhar de CLT, ou, enfim, profissional liberal também que sou, para poder um tempo e depois retornar. É difícil, porque tem toda uma história assim, né? Mas, muitas vezes ele tem que tomar essa decisão. Ou ele vai buscar crédito, como a gente estava falando, num banco, num grande banco, e a juros altíssimos, né? Eu acho que a internet, ela distorce um pouquinho essa questão, porque te incentiva, talvez porque a gente vai ter histórias de empreendedores que pegaram no cheque especial para abrir e ficaram milionários, bilionários, né? Mas vamos falar da nossa realidade, do empreendedor médio. Como é que ele decide, então? É a hora de buscar um capital para manter minha empresa viva, para injetar no fluxo de caixa para eu poder honrar? Ou daqui a pouco é hora de desistir, entre aspas, e reajustar as velas e tomar um outro caminho, talvez até fechando a empresa? Sim. Foi ótimo tocar nesse assunto, porque a gente está vivendo um cenário onde o juro está muito elevado no Brasil e o acesso ao crédito está muito restrito, né? Então, basicamente, a gente está vivendo um momento que quem precisa de dinheiro não consegue e quem consegue não precisa, simples assim, né? Mas é um pouco de cultura, um pouco de educação financeira que a gente não tem, porque hoje você tem uma startup, você tem uma empresa, você tem algumas oportunidades no mercado, né? O governo recentemente lançou o Pronamp, muitos empresários se beneficiaram, você tem hoje financiamentos via BNDES, via FINEP, né? Então, pessoal aí do segmento de startup, né?
tem muitos benefícios através da busca de recursos via FINEP, onde você tem possibilidade de financiamento dessa parte de tecnologia. Inclusive, você tem muito incentivo com taxas extremamente baixas, né? E a grande maioria das pessoas perguntam, como é que eu faço para chegar, né? E às vezes é muito simples, né? Porque você tem hoje órgãos que representam o FINEP, alguns bancos tradicionais aqui, a gente pode colocar Banrisul, Sicredi, enfim, bancos de grande porte, também os agentes de investimentos, como no nosso caso, onde a gente faz essa trilha, a gente dá uma olhada para o mercado e leva as oportunidades para o empresário, para ele buscar esse recurso mais barato que você está buscando hoje no banco tradicional, taxas aí acima de 3%, 4%. Sim. Que às vezes é o mesmo. Mas mesmo assim, Gustavo, tem uma conta que é preciso fazer, né? Que é assim mesmo mais barato. Às vezes o mais barato não compensa eu pegar e aí ele muitas vezes vai precisar, o empreendedor, tomar uma decisão. Tá muito, apesar de ser mais barato, está muito superior ao custo, o custo do dinheiro está muito alto ao resultado que eu vou ter a partir da operação que eu vou fazer, que não vai bater a conta, né? Mas muitas vezes ele pensa assim, não, eu tenho que salvar isso, eu vou fazer, depois eu vejo. É a questão do brasileiro, ele vai lá, Vini. Tem um dado que eu gosto muito, que eu uso muito, que é o retorno sobre capital investido. Que basicamente te diz, né, eu botei X reais dentro dessa empresa, estrutura, fiz um investimento de X reais, seja próprio, seja de terceiro, versus quanto essa empresa está retornando. Não necessariamente com o teu bolso, né, porque tu pode reinvestir o lucro, mas quanto de fato tá gerando de resultado aquela empresa. Então, quando tu tem esse olhar, a resposta fica muito simples, né? Fazer, de novo, uma generalização para te trabalhar com números, né? Já que estamos falando de finanças, se eu tenho lá investido 100 e eu tenho um retorno de 20, logo eu tenho 20% de retorno sobre aquele capital investido. Se o custo do meu dinheiro é 2, 3, cara, faz sentido eu tomar esse dinheiro. E aí uma outra coisa que eu quero pegar um gancho também do que a gente falou, a gente tem algumas formas de tomar dinheiro, né, no mercado. A primeira delas, mais normal, é o meu dinheiro. Eu pego Próprio, né? Ponho o dinheiro... Ou com algum familiar. Exatamente. Daí vem o dinheiro de familiares e terceiros, que é o segundo. Mas tá, o meu dinheiro próprio, dinheiro de family and friends, que o pessoal das startups gosta de usar, né, o dinheiro a mercado, que seja de bancos e tal. E para mim, né, pro meu gosto, é o dinheiro mais caro que tem é tu abrir mão de participação na tua empresa, tá? Esse é o dinheiro, por que eu considero ele o mais caro? Uma empresa, ela tem duas formas de gerar valor para os sócios, né? Que é gerando lucro e distribuindo, né? Esse é o jeito tradicional, e o outro é valorizando o equity dela. Vendendo, Enfim, vendendo ou se mandando, aquilo tem um valor, abrindo capital. O equity, ele né, a tendência, né, o que a gente quer é que ele cresça de valor. Quando eu abro mão de equity, eu estou abrindo mão de um patrimônio que vale quanto? Eu não sei Às vezes intangível. Né? Você entendeu? Eu não sei te responder. Vamos entrar um pouquinho. Mas é engraçado essa pergunta, porque assim, parece muito fácil, né? Eu olho para o número, fecho empresa, e de fato não é assim, né? Porque tem um envolvimento emocional, né? E muitas vezes, meu pai passou por isso, né? Você tem uma empresa que você ama, você é apaixonado por ela, você toma mercado, você entende que muitas vezes você tem ciclos na empresa que não são favoráveis, ciclos econômicos, e você vai lá e toma capital de giro achando que aquele ciclo vai passar. Só que muitas vezes o que está encerrando é o ciclo da própria empresa e não um ciclo econômico. E aí você tem a questão emocional que muitas vezes não deixa conflitar com essa questão racional e você acaba tomando a decisão no emocional em vez de tomar no racional. E aí, por muitas vezes, é onde acontece o pior cenário. Né? A gente brinca, né? Tu quebra o CNPJ e o CPF junto. Dessa parte ali do emocional, o assunto aqui é finanças e eu falei muito do meu pai, que é a parte financeira. Mas para trazer para o dia a dia, eu gosto de dizer que eu sou um misto dos dois, né? Sim. A minha mãe é a maior empreendedora que eu já conheci pessoalmente, pelo menos, né? A minha mãe perdão da palavra, minha mãe é fodida para fazer negócio. Só que a minha mãe tem muito esse lado do emocional, né? Então, ela é a empreendedora realmente passional. Na nossa empresa familiar, a gente teve uma distribuição de material médico cirúrgico
que chegou a pandemia, a gente trabalhava basicamente com cirurgias eletivas, a pandemia fechou os blocos cirúrgicos para cirurgias eletivas para transformar em UTI, e tu tinha bloco cirúrgico só para emergência, basicamente. Então, a nossa empresa ficou um período sem faturar, que pra gente era tranquilo, porque a gente tinha, né, de novo, no lado muito conservador do meu pai, muitos meses de caixa da empresa para pagar todas as despesas. Então, meu pai, por exemplo, sempre fez um fundo específico para, se precisasse demitir todo mundo, pagar todos os funcionários. Então, tinha o dinheiro lá separado. Todo mundo tem isso. Né, então, eu tava dizendo, quando a gente tomou a decisão que chegou, o dólar subiu, não consegui repassar preço no nosso caso, nossos clientes, né, para os convênios, eu não consegui repassar preço, meu custo de aquisição subiu muito, porque era tudo dolarizado, né, era todo material importado. A gente sentou e falou, cara, faz sentido seguir? Para minha mãe, foi um negócio muito complexo. Ela que fundou a empresa, a minha mãe que pegou o carro, e ela era a única funcionária de início lá que carregava, ela fazia tudo, fazia nota, atendia cliente, entrava em cirurgia, né? Depois que eu e meu pai pegamos já uma mata, né, Agostinho? Tu conheceu boa parte dessa história. Quando a gente pegou, a empresa estava pronta. Mas aí veio um casamento perfeito, né? Que foi esse olhar mais financeiro sobre uma empresa que uma empreendedora já tinha feito de sucesso. E aí foi... E, de fato, o boom da empresa, nossa, foi quando entrou eu, minha mãe e meu pai. Quando estávamos os três juntos. Eu vou puxar esse gancho aí da tua mãe, que acho que retrata bem a realidade do empreendedor brasileiro, né? É o cara que acredita, que vai fazer, que faz de tudo um pouco, e a empresa vai crescendo. E aí, no caso da tua mãe específica, né, no caso dessa trajetória, teve a alegria de encontrar pessoas no meio do caminho que foram complementar, né, aquilo que faltava nela. Ela tinha a garra, a determinação, aquela toda a vontade que o empreendedor, que nós conhecemos centenas deles, que foram lá e criaram, né? E aí tu depois encontrou, e aí vocês ajeitaram a empresa, e bom, agora colocamos nos trilhos e vamos com tudo. Mas essa não é a realidade. Eu, particularmente, que só compartilhando um pouquinho da minha história, como empreendedor também na área de licitações desde muito cedo, 23 anos, né, de empresa, eu fui obrigado a ser correto desde o início, porque senão eu não recebia. Então o governo, como eu prestava serviço para o governo, era necessário que eu tivesse um compliance muito afiado de todas as questões, principalmente o trabalhista, para poder receber. Então, com os recolhimentos corretos, sempre com as certidões negativas em dia, com toda a documentação em dia, e com isso também a saúde da empresa a gente sempre teve recorrência em função da prestação de serviço para o governo. Mas eu também fui um caso isolado, assim como tu está me trazendo aqui, porque não é a realidade. A maioria começa só com a parte da tua mãe, trabalhando, descobrindo, desbravando. Mas começar é perfeito, o problema é continuar para sempre assim, né? Isso. Porque, não sei porque o começo tem que ser assim, né? Essa é a forma de começar. Mas aí que tá, eu não sei se tem que ser assim ou se no Brasil e a gente aceitou que tem que ser. Talvez essa seja uma discussão interessante, porque uma outra dor que talvez vocês vão encontrar nos empresários que vocês conversam, e muitos deles, e que tem gente que não gosta nem de tocar nisso aqui, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Né? Mas, normalmente o caixa da empresa é a carteira dele, ele vai pagando e tal, e fazendo. Como é que é isso? O que vocês... Porque certamente vocês, como especialistas de finanças, têm uma visão sobre isso, né? Claro. Da necessidade da separação. E de forma prática, como é que o cara pode fazer isso? Bom, tem uma frase que a gente usa muito, né? Empresa rica, dono pobre. Né? Então, muitas vezes... Meu pai usava remediado. Empresa rica e sócio remediado. A gente vê muitas vezes isso acontecer, né? O empresário começa como todo empreendedor, basicamente a gente chupa a cana e assovia ao mesmo tempo, né? O que é muito difícil. Vamos lá, em algum momento a empresa começa a evoluir e a gente começa a realmente misturar, começa a sacar mais dinheiro que deveria, começa a tirar esse fluxo de caixa da empresa até que venha um ciclo ruim, e aí de fato a gente já está misturado, né? PJ com PF. Enfim, por que isso acontece? Porque alguma vez alguém fez alguma cadeira com você na faculdade ou na escola e te ensinou que deveria ser feito diferente? Educação financeira, então, seria o que... Educação acho que é a base de tudo, né? Seja ela financeira, enfim.
é a base de tudo para a gente saber. Eu digo muito assim, eu posso muitas vezes saber o que eu não quero, né? Ou o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, obrigatoriamente, pelo menos eu tenho que saber o que eu não quero. E quando a gente não é educado, quando a gente não tem uma base, quando a gente não tem um mínimo de conhecimento, a gente não consegue ter uma referência para saber, será que se eu for para esse lado vai dar certo ou eu deveria não ir para esse lado? E a gente não consegue ter a racionalidade para pensar e executar, a gente acaba simplesmente executando. Não por isso que no Brasil a gente tem dados aí do Sebrae, né? A quantidade de empresas que os primeiros 2 anos falecem, acho que, se não me engano, é 90% mais ou menos, né? Então isso prova que muitas vezes a gente sequer estuda o mercado, analisa, né? Vê, e não, a gente já sai colocando a empresa, fazendo setup da empresa, colocando para trabalhar, fazendo empreendedorismo, né, de fato, e aí depois a gente para olhar o mercado e ver que esse mercado está em declínio e eu estou abrindo uma empresa, né? Então a gente faz o contrário, deveríamos antes nos cercar de informações, ver realmente se esse mercado que eu estou entrando ele é promissor, e aí depois eu faço uma análise, chamo os órgãos competentes, que até muitas vezes nos ajudam de forma gratuita a olhar para isso, e aí eu vou lá e faço a empresa, né? Então, fora, no exterior é um pouco diferente, né? Se faz muito estudo de mercado, muita análise, depois realmente eu começo a trabalhar, né? Tava te ouvindo, eu lembrei até de uma frase que tu usa bastante, né? Que uma empresa é gente, processos, né? Pessoas, processos, produtos. Eu gosto bastante dessa frase do Gustinha. Por que que eu tô dizendo isso? Todo o empreendedor, toda aquela generalização também demasiada, né? Mas boa parte dos que eu conheço é uma galera que gosta de gente, né? A gente estamos falando de número, estamos falando, mas principalmente isso é uma outra analogia que eu faço, né? Que para mim foi um desafio pessoal. Vamos traduzir uma empresa, tá? Vamos lá. O empreendedor raizão, aquele arranca a empresa do 0 ao 10, tá? Do 0 ao 10, cara, a gestão é um pouco mais simplificada, né? O que é um pouco mais simplificado? Ele olha ali a conta corrente dele, tá entrando, tá se pagando. Só que quando eu começo a contratar um funcionário, né? Começo a dar crédito para um cliente. O que é crédito ali? Do prazo de pagamento para um cliente. Nada mais é do que crédito, né? Tem que começar a fazer análise de crédito daquele cliente, porque além de não te pagar no prazo, né, ele pode daqui a pouco não te pagar, né? Então, desse 0 ao 10 é meio tranquilo, sabe? Aquele bom vendedor que todo empreendedor tem que ser, pode começar a sua empresa ali do 0 ao 10. O que vem, se é para mim, né, a parte mais complicada que tem é tu transformar a empresa do 10 ao 100, que aí é tu como fundador da empresa, tu como o cara que tá lá praticamente sozinho, né, fazendo aquela gestão, sozinho fazendo a gestão, não no dia a dia. No dia a dia as pessoas são muito importantes, mas a gestão, tu sozinho, né, e tu conseguir organizar aquelas pessoas, como diz o Gustinha, e os processos, né? E o processo não é só assim, o processo de entrega do meu produto. Não, é o que a gente falou, meu fluxo de caixa tá organizado, né? Meu DRE com visão de caixa tá organizado, eu sei, né? Eu sei se de fato no mês a mês eu tenho resultado, se a negociação que eu tô fechando contigo aqui eu vou conseguir pagar o que com recurso próprio, eu vou usar antes, né? E não deixando simplesmente acontecer. Então, essa virada de uma empresa, né, que sai do 10 ao 100, para mim é a mais difícil, que ela é se organizar. Tu sabe que tu vai falando e eu vou vendo a minha história também nesse sentido, porque eu sempre tive, dos tempos para cá, né, na verdade, olhando para trás, eu percebi muito parecido com o que tu tá trazendo, que é assim, no início é bonitinho, o cara que é empreendedor, ele começou ali a empresa dele, ele trabalha sozinho, tá trabalhando bastante, mas quando tu começa a atingir um patamar maior, parece que todo mundo começa a olhar para ti. E aí a prefeitura já vai te cobrar o alvará, e a Receita Federal já tá ali também, e aí tu já tem um processinho trabalhista, e assim tu parece que vai passando de fase, e tu vai, é igual videogame, tu vai tendo desafios maiores, né?
E esses desafios é que o empreendedor tem essa questão de decidir. Mas eu queria voltar de novo na separação do caixa. Nos perdemos, tá? O papo vai indo, é com bom, certeza, né? Não, é bom, e tudo é pertinente, mas eu queria voltar... Separação de caixa. Separação por quê? Porque como é que uma pessoa que tem um custo de vida, tem 2 filhos, ele tem um custo de vida ali de 10 mil reais, por exemplo. A empresa dele fatura 20 mil reais. E ele precisa pagar as contas dele de casa. Como é que ele faz essa decisão se ele... Então ele tira... Como é que ele não vai tirar 10 mil reais da empresa para manter um padrão mínimo de vida? Se ele fizer isso, ele quebra ele e a empresa junto, né? Nesse teu exemplo. Sim, mas a longo prazo, talvez os números, né? Eu sou que nem aquele que tu deu o exemplo do 12 ali, que ficou ruim de calcular, talvez eu usei 10 e 20 errado, mas a ideia é essa. Ele tem um valor, ele tem um custo de vida e ele só tem como tirar dali. Porque se na verdade ele tem uma empresa que fatura 20 mil ou 30 mil, que seja mensal, o correto, vamos dizer, era ele estipular um prolabore de pelo menos um salário mínimo. Esse é o correto. Então, na verdade, essa separação de CNPJ e CPF é extremamente necessária. Pessoal, entendam uma coisa. CNPJ é um ser completamente separado, é um ser, inclusive, que, né, se tudo der certo, ele vai funcionar sem ti estar lá, sem tu estar lá dentro. Esse é o mundo ideal, né? Então, assim, entendo que o CNPJ é um ser independente. Por ser um ser independente, tu não pega dinheiro dele, né? Não vou pegar o dinheiro do Gustav aqui por nada. Então, ele é um ser independente que tu trabalha lá. Então, por trabalhar lá, tu tem que atribuir, seja um salário no formato de prolabore, né, que é o salário do sócio, seja no formato de fato ver o que sobrou, né, de lucro e fazer uma distribuição de lucro, né? Então essa separação é extremamente importante, até porque se tu não fizer isso, tu não sabe se a tua empresa é lucrativa ou não, né? Tu deu o exemplo lá. O exemplo era a empresa fatura 10 e a pessoa, o CPF tem um custo de... ela faturava 20 e o CPF tem um custo de 10. Cara, é que daí eu já parto do princípio que essa empresa, já sei que essa empresa não para de pé, mas além de não parar de pé, tu não sabe de fato se ela é lucrativa ou não. Né? Porque, vamos lá, quando eu vou fazer lá o DRE que eu tanto falei, coloco lá dentro dos meus custos fixos, o aluguel. Tá, mas não o aluguel na minha casa, né? O aluguel na minha casa não entra para eu saber se a minha empresa de fato é lucrativa ou não. E quando eu faço essa mistura, depois para separar não tem muito como tu fazer, é uma separação muito complicada de fazer. Então a importância é, tenham lá a conta, eu tenho um MEI, cara, tem a conta da empresa, lança lá, e o outro lado também, né? Eu tenho empresa, só que eu pago, sei lá, vou viajar pela empresa e eu pago com o meu cartão de crédito pessoal e não lanço na empresa como aporte de sócio. Tu pode até fazer, mas se tu for organizado, tu paga no teu cartão e lança como aporte, e aí tu tem lá, né, lança como um aporte e depois ele lança a despesa e tu tem lá essa despesa sendo contabilizada, né? Mas se tu não fizer a separação, cara, na verdade tu não sabe. E te digo mais, né, as pessoas acabam sem saber até de quanto elas custam para viver, né? Que eu acho que o princípio básico, né, Agostinha? Exatamente. É aquela história, né? A gente tem que fazer um pouquinho cada dia. E às vezes mudar poucos hábitos nos ajudam a melhorar, a entender, mudar cenários, né? Hoje, graças à inteligência artificial que está aí, a gente está falando todo dia nela, tem aplicativos de controle de finanças pessoais, onde você abasteceu o seu carro, você pega o WhatsApp, você grava um áudio e fala, abastecimento de carro R$200. Ele leva aquela informação para dentro do seu dash plan pessoal, faz essa validação e aí te entrega um relatório no final do mês sobre os seus gastos. Né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem o quanto gastam no seu mês, no seu dia a dia, na sua semana. Então, às vezes, coisas simples como fazer uma planilha orçamentária na semana, no mês, nos ajuda a entender um pouco para onde a gente está indo. E muitas vezes a gente acaba se assustando com o que a gente está vendo, a gente acaba caindo na ré e fala, se eu continuar assim, lá na frente vai faltar isso que o Vinícius comentou, a empresa não vai parar de pé. Então, às vezes, poucas coisas, poucas mudanças nos remetem
a realmente mudar certos hábitos, e aí muitas vezes pode fazer diferença aí na vida das pessoas. Né? Se eu só te cortar aqui para fazer um gancho com o nosso trabalho hoje do escritório dentro da lei de superendividamento, né, que foi a lei que veio para reformar o Código de Defesa do Consumidor, que hoje se aplica uma espécie de recuperação judicial da pessoa, da pessoa física, né, que está super endividada, que é uma pessoa que já deve tanto que não consegue mais garantir o seu mínimo existencial. E aí a lei veio intervir justamente por entender um déficit na capacidade de fornecer crédito responsável por parte das instituições financeiras, que jogam dinheiro no mercado, as pessoas vão pegando, né? E aí chega um ponto que a pessoa não tem mais como nem sequer viver, né? Então isso que tu trouxe da organização financeira já da pessoa física, né? Para depois, e aí em paralelo, implantar com a pessoa jurídica, aí é fundamental. Mas vai lá, Vini, te cortei. Não, é que o Gusto tava falando nessa aí, eu lembrei de uma coisa, eu sou tão obsessivo, compulsivo com essa questão, né, de ter o controle, que eu faço, eu juro por Deus pra ti, eu faço DRE pessoa física e eu faço fluxo de caixa pessoa física com visão diária, né? Então, se tu me perguntar hoje, nisso, quanto tu vai ter na tua conta corrente, eu, Vinícius, daqui, sei lá, em 13 de janeiro de 2026, eu vou saber te dizer qual é a projeção de dinheiro que vai ter dentro da minha conta corrente, eu sei exatamente quanto que eu vou destinar para investimento, quais são os custos, né? Claro, é muito importante fazer esses lançamentos, mas, pessoal, ali, lançamento não é para tu lançar na planilha e ficar olhando para ela e, o que eu faço com isso agora? Ela serve como fonte de dados para tu tomar decisão, né? Então, vamos lá, dentro de uma planilha financeira pessoal, uma coisa básica. Se tu fez o lançamento direitinho, tu sabe quanto tu ganha. E essa é outra coisa, né? Tem muita gente que não sabe quanto ganha. Quanto grande. Voltando ao assunto de misturar. Não quero nem olhar para, né? Isso é Aquela coisa de... É tipo isso, eu tenho câncer, mas não quero fazer exame para não descobrir. Cara, isso, a gente tá brincando, mas é muito... Mas é verdade. Justamente. Bom demais. Porque tu só consegue enfrentar o problema se tu sabe, se tu tem conhecimento da dimensão, né? Do problema. E essa questão da questão empresarial tem algumas outras coisas, alguns mitos, assim, que eu queria discutir com vocês, que eu acho que tem muito a ver também com o empresário, com aquela ideia de investimento daí, de pegar e juntar um dinheiro e ir guardando, a poupança já não serve mais, e aí vale mais a pena comprar casa, como é que é, alugado que comprar. Eu conheci um amigo esses dias que me disse que ele já faz 6 anos que ele não compra carro, ele aluga, porque ele investe, daí ele ganha um dinheiro lá pelo investimento dele, aí ele paga o aluguel do carro, que ele consegue ter um carro bom, e aí ele não tem custo com seguro, não tem IPVA, e aí ele não tem a depreciação, que quando ele for vender, ele fez todo um cálculo que parece tão distante da população brasileira, que é justamente isso. Pô, eu olhei isso e nem quero, vou comprar meu carro financiado em 60 meses lá, que é melhor do que eu ficar tendo que aprender esse monte de informação aí, né, e apontar. Mas vamos falar como é que o financiamento, o investimento fica acessível às pessoas que daqui a pouco já tem uma sobra de caixa, já tem uma sobra de receita em função do seu salário também, e que possa colocar isso para que possa efetivamente render, porque também, se tu não tem muito dinheiro, parece que não muda muita coisa nos investimentos que tu tem, né? Aí tu começa lá, consegui juntar 100 mil a duras penas, que vontade de trocar de carro. Não, vou botar lá e tal. Aí passa 2 meses, o cara tem 102. Pô, eu só vou falar aí, depois eu vou deixar o Vini aprofundar um pouco mais. O grande problema é que a gente tem a falsa ideia de que a gente vai investir o nosso dinheiro no mercado financeiro e nós vamos nos tornar multimilionários do dia para a noite, né? E muitas vezes a gente acaba não focando no que a gente é bom, que é fazer a nossa atividade. Você como advogado, enfim, provavelmente você irá ganhar, né? Sua capacidade de gerar receita é muito maior você sendo advogado, ou seja, na sua profissão, e você deveria usar o mercado financeiro para separar as caixinhas, adquirir patrimônio, comprar um imóvel, trocar um carro, né? Mandar filho estudar no exterior, tirar um período sabático sem trabalhar. Então, deveríamos ver o mercado financeiro como uma catapulta para atingir os nossos objetivos de médio e longo prazo, né?
Mas, claro, e aí a gente vai ter que entender qual é o cenário que a gente está vivendo. A gente está vivendo um cenário de juro alto, juro baixo, o quanto isso impacta nos meus investimentos. Eu vou deixar o Vini que dá uma aula nisso. Falar um pouco mais. Vamos lá, se o Gustav tá falando, então o negócio... Esse aqui é um monstro do mercado financeiro, né? Quando ele já estava dando aula, eu estava sendo cliente dele. E não é mentira. Cara, eu gosto das analogias, já deve ter percebido, né? Vamos lá. Guardar dinheiro é que nem fazer dieta. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando tu tá acima do peso, o que tu precisa fazer para emagrecer? Fazer exercício. Cara, lógico. Só que é uma coisa muito básica, que é déficit calórico. Concorda? Sim. Concorda? Aumenta o gasto e reduz a ingestão. Isso aí, é déficit calórico. Eu sou profissional de se educação tu- física, também posso falar dessa parte. Tá certo ou não tá certo? Tá certo. Tá, déficit calórico. Tu tem 300 formas de fazer déficit calórico, que é aumentar o quanto tu gasta, né, fazendo exercício, crescendo músculo, porque daí a tua, como é que chama o índice basal lá? O metabolismo basal. O metabolismo basal aumenta e tu tem um gasto maior de calorias, mas no final do dia é déficit calórico. Então, comer menos do que o gasto. Tu vai começar a emagrecer. Lá no início, aquela pessoa olha assim, perdi 5 quilos. Porra, mas tô gordo. Né? Perdi... Né? Eu sei que agora tem as caretinhas. Tô falando no meu caso. Eu perdi, sei lá, 1 quilo. Porra, sigo gordo. Sigo gordo. Não, exatamente o que a gente falou aqui, só contribuindo aí com a tua fala, já te devolvo, mas agora tu falando, me parece que é lógico que guardar dinheiro, tu ganha mais do que gasta. Né? Vou te dizer, o cara mais rico que eu conheci, cara, o maior acionista da época da Varig, cara, os maiores acionistas aí do grupo Panvel, mas acionista, não fundador, né, de comprar ações, os maiores acionistas, que era também da Ipiranga, dizia pra mim quando eu era pequeno, era o seguinte: ô Vinícius, quer ser rico? Gasta menos que tu ganha. Ele tem uma história muito boa, que ele veio de uma origem muito humilde e construiu isso tudo sozinho, né? Então, quando eu tava fazendo a analogia de perder peso, basicamente é isso. Tem então, né, um superávit financeiro, que gasta menos do que tu ganha. Como tu bem colocou. No início vai parecer que eu tô parindo, né, uma bigorna. Sabe? Juntei 10 mil reais, se a gente botar lá, né, Agostinho, no que o CDI nos paga hoje, cara, tu vai olhar ali, né, não vai ser grande coisa. Tu vai tirar depois, vou precisar desse dinheiro. E aí tu volta pro zero. Porque tem as taxas e tal, que te come uma parte do que tu... Aí tu pega ali, né, vamos trabalhar dos 10, os números, né? Então, vamos lá, eu guardei 100 mil, vai me gerar lá redondo. Tem que descontar a inflação, tem um monte de coisa pra descontar, mas falando de forma geral, né? Guardei 100 mil, gerou 1%, vem 1.000. Né? Porra, 1.000 hoje não é o salário mínimo. Porra, mas eu fiz uma força para guardar esses 100 mil. Só que quando tu tem o tempo correndo e os juros compostos, esse 100 mil é 1.000, tu botou 1.000, quebrou 102. E aí quando tu chega lá, né, deixando o tempo correr, o juro composto correr, e a tua força de investir, seguindo fazendo o superávit financeiro, investindo, né, tu chega lá, sei lá, no teu primeiro milhão, o primeiro milhão, 1% é 10 mil, entendeu? Dentro do tendo o mesmo resultado, né? Desculpa te cortando, e aí isso nos remete ao início. Como é que isso tudo ocorre? Educação e disciplina. Disciplina em poupar, né? Quando eu me posiciono em poupar, não importa se eu ganho R$1.000 por mês, se eu ganho R$10.000 por mês. Quando eu me condiciono a poupar, isso é bíblico, né? Devemos poupar para as épocas magras, enfim. Se você se condicionar a poupar 10% do que você recebe no mês, né? Entrou R$1.000, eu pego 10%, separo, coloco numa conta, seja numa poupança. O importante é poupar, né? O importante é começar, é fazer o movimento, é ter a disciplina em poupar. Você vai chegar lá na frente, principalmente se você tem o tempo a favor, né? Então você tem 20, 30 anos a poupar, o juro composto vai te ajudar a chegar num número interessante. Mas a questão é a disciplina, né? Entende que essa questão de dinheiro, investimentos, finanças, isso é um bolo, né? E que você vai construindo pedaço a pedaço.
E o bolo, ele é muito maior do que o investimento, que é a cereja do bolo, né? O lucro, o resultado financeiro, os juros, é a cereja do bolo. Você entende que o bolo, ele é muito maior? Então, a disciplina em poupar e começar, né, fazer esse movimento de eu vou começar a guardar dinheiro, por pouco que seja, não importa, seja R$ 100 por uma previdência privada de uma filha que nasceu, né? Quando a minha filha nasceu, Beatriz, que está hoje com 5 anos, ela nasceu, eu falei, vou fazer uma poupancinha para ela, para a minha decisão, e que eu colocasse R$ 100 ou R$ 200, não importa, ela acabou de nascer. Ela vai usufruir desse dinheiro quando entrar na faculdade, quando sair da faculdade. Eu estou falando que ela tem um horizonte ainda de talvez 25 anos até utilizar esse recurso. Então eu estou utilizando o tempo a favor, mas eu tomei a iniciativa que é começar a disciplina em poupar, né? Então acho que isso exemplifica bastante essa questão. Mas trazendo a ideia ali do Vini, né? Que é como fazer uma dieta, a gente sabe que também na própria internet e no mundo está sempre se falando sobre dietas, vários tipos, milagrosa, e que cada pessoa tem que ter um tipo de dieta, porque aí tu pode ver o tipo sanguíneo, né? E as pessoas sempre querem isso. E investimento me parece que também serve essa analogia, né? Tu quer, tá, mas eu invisto o quê? Eu compro criptomoeda, ou eu coloco no CDB, ou... E se tu fosse falar assim, uma pessoa que vai começar, o que ela deveria fazer? E isso é engraçado, porque primeiro a gente precisa se conhecer, saber quão disposto a risco eu estou disposto a correr, né? Então, e muitas vezes, todo mundo adora risco. Até dar o primeiro problema, né? Aí quando dá o primeiro problema meu Deus, e agora? O que eu faço? Perdi tanto. Ai, agora que eu descobri que eu não sou mais agressivo, eu sou conservador. Ele muda o perfil. Primeiro No entender meio do caminho. qual é o seu perfil, né? Claro que quem está começando pode tomar mais risco, né, Vinícius, de que quem já tem um patrimônio formado. Então, a maior parte das pessoas que têm valores significativos, eles estão mais preocupados em não perder o que já conquistaram do que realmente em ter altos rendimentos, né? Então, o primeiro passo é conheça o seu perfil, entenda o que tipo de risco você está disposto a tomar. E o segredo é sempre diversificação. Então, você de criptomoedas, você de startups, ok. Qual é o percentual do que você vai poupar ou do que você tem que você está disposto a colocar nesse tipo de investimento? Você sabe que se acontecer algum movimento ruim no mercado, isso não vai tirar o teu sono. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo. Eu diria até mais, assim, para te responder de forma bem direta, tá? Tanto faz onde tu vai investir. Desde que, né, Agostinha, seja regulamentado pela CVM, esteja lá no Banco Central bonitinho, não seja pirâmide. Então, desde que cuidado esse corte aí, para não falar tanto faz, porque olha que o financeiro, especialista em finanças diz que mas aí tu vai entender o porquê o tanto faz. O que importa no início é tu ter a disciplina. Tanto faz se tu vai comprar um CDB, tu vai entender. Cara, olha só, vamos lá. Vamos pra dentro da nossa realidade. O cara guarda R$ 100 por mês, tá? E aí o cara comprou Bitcoin. Aí foi lá, sabe o que aconteceu? O Bitcoin caiu 30%. Ele perdeu incríveis R$ 30, que no mês que vem ele botou mais 100. Entendeu? Então, na prática, no início, por isso que eu digo tanto faz. Use o início para tu aprender. Compra seja, o Bitcoin, compra a ação, compra o CDB. Claro, conforme o volume disso for, aí tu pegou a disciplina no início, o importante é tu ter o hábito de fazer isso. Cara, não gosto. Cara, põe na poupança, velho. Põe na poupança. E uma frase muito, muito engraçada que a gente fala é o seguinte: o mercado financeiro é a única loja que quando entra em liquidação ninguém vai comprar. Ninguém entra na loja para comprar, né? Então você... comprei a ação da Apple, né? Acreditava que a Apple era uma boa companhia, fui lá, comprei a ação. O mercado despencou, a Apple caiu 30%. Deixou de ser uma companhia boa, né? Às vezes por um momento de mercado, por uma guerra que a gente... questão política ou qualquer, uma fala, hoje a gente tem... Exatamente. A verdade é que o mesmo papel que você julgava ser bom, semana que vem pode estar com 30% de desconto. Então o mercado te oferecendo 30% de desconto, você não está entrando na loja para comprar, né? E se você for comprar um carro, você quer muito comprar aquele carro. Semana que vem, se entrar em 30% de desconto aquele carro,
você vai correndo comprar, né? Então, isso é muito engraçado, mas tudo isso remete ao quê? Educação financeira, disciplina, conhecimento. Talvez a mensagem de tudo que a gente falou, assim, com relação ao investimento, com relação à dieta, com relação ao empreendedorismo, esteja na visão de longo prazo, né? Porque a gente se apavora com a queda de 30% porque tu está pensando no curto prazo, né? E o empreendedor... Claro, mas Alessandro, aí vem a questão do perfil, né? Uma coisa é 30% no patrimônio de um senhor de 80 anos que juntou, sei lá, 10 milhões de reais. O cara perdeu 3 milhões e tem pouco tempo de vida para isso voltar, ou daqui a pouco ele já tá usufruindo daquele dinheiro, né? Outra coisa é isso que a gente tá falando, o cara tá começando lá os primeiros R$ 1.000. Caiu 30%, cara, tu perdeu 300 reais, perdeu, Sim. né? Se tu te apavorar, só que qual foi o aprendizado que tu teve quando, por isso que eu te digo, tanto faz, é o que tu for querer aprender. Qual foi o aprendizado que tu teve? Como que eu me senti em relação a isso, né? Que vai muito do que o Gustavo falou agora, que quando o mercado financeiro entra em liquidação, ou seja, cai lá, já a gente está usando esse número, cai os 30%, como eu me sinto. Isso é muito melhor de tu fazer no início. Muito melhor. Porque, de novo, tinha 1.000, perdi, porque o cara não realizou, mas desvalorizou 30%, fui para 700, e eu ponho 100 por mês. Cara, é 3 meses do meu aporte. Então, vamos lá, uma perda muito baixa. Agora, para o senhor lá que desvalorizou 3 milhões e ele com 80 anos já não faz mais o aporte, ou, né, ele tá vivendo aquilo, cara, é um outro impacto. Então, o ideal é que o cara no início aprenda até como ele se sente. Sim, isso que tu falou é importante também, né? Realizar. Porque tu só perde de verdade se tu realizar, que é o quê? Efetivamente resgatar o dinheiro, nesse caso financeiro, né? Eu tinha 100, perdi 30%, só perdi 30 mil. Mas se eu deixar lá, o papel tá lá ainda, né? Desde que ele não siga caindo. Sim. Desde que não seja um papel podre. Exatamente. Claro, vai ter o momento certo de sair. E às vezes é o stop loss, né, Agostinho? É stopar a perda. Entendi. Mas isso serve para uma casa, por exemplo. Minha casa desvalorizou 30%. Se eu não vender a casa, eu vou seguir morando na casa de verdade. Essa analogia com o mercado imobiliário é muito boa, porque o mercado imobiliário, você não enxerga o quanto o seu patrimônio, a sua casa, o seu imóvel, enfim, está valorizando ou está desvalorizando no dia a dia, né? Porque você não tem uma ferramenta, uma plataforma que você entra e você olha, hoje meu imóvel vale 1 milhão, amanhã vale 990 mil, depois de amanhã vale 1 milhão e 100. Você não enxerga isso. Então, essa questão do nosso senso imediatista, essa ansiedade, quando a gente olha investimento, ela inexiste no mercado imobiliário, né? E aquela história, no mercado imobiliário, você ganha dinheiro quando você compra ou quando você vende? Quando que você ganha dinheiro no mercado imobiliário, né? É quando você compra. Por quê? Porque quando você for vender, concorda comigo, você vai vender a preço de mercado? Sim. Você não vai vender mais caro porque é o seu imóvel, né? E a gente tem muito essa questão pessoal, é o meu imóvel, então vale mais, né? E não é. O imóvel vai te pagar o valor de mercado. Então você ganhou dinheiro se você comprou esse imóvel bem lá atrás, né? E o mercado financeiro é a mesma coisa. Tem que comprar bem, seguir comprando, para quando o mercado te oferecer alguma oportunidade interessante de você realizar ou vender, você se beneficiar desse ganho que você teve aí a médio e longo prazo. Ô, Alessandro, posso só pegar esse gancho do Gustavo aqui para simplificar as coisas? Daí vou te fazer uma pergunta. Quantos tipos de investimentos tu acha que existem no mundo? Só que eu conheço uns 15. Na verdade, tem 2 tipos de investimento. Opa! No mundo todo e qualquer coisa que tu for fazer na tua vida. 2 tipos de investimento. Renda variável e renda fixa. Você falou investir em imóvel. Na tua cabeça, imagina, investir em imóvel é renda variável ou renda fixa? Variável. Depende. Se eu for alugar, é uma renda fixa. Mas é uma renda variável porque eu comprei, vamos lá, aquela ação, aquele imóvel, esperando que ela valorize. E o aluguel que tu está falando nada mais é do que a distribuição de lucro, o dividendo que ele me dá. Então, é uma renda variável. Eu comprei um carro pensando em revender ele. Eu falo porque é um tema que eu gosto. Sim. De comprar os carrinhos, vender os carrinhos, eu gosto. É renda variável. Então, todos os investimentos que tu for ver na tua vida, cara, se resume a 2, renda variável e renda fixa. E renda fixa nada mais é do que eu emprestei um dinheiro para alguém em troca de um juros. Se esse juro vai vir lá no final, se esse juro vai vir mês a mês, se esse juro vai ser composto, se esse juro vai ser juros simples, não importa. Renda fixa, eu emprestei o dinheiro para alguém em troca de um juros. Renda variável, eu comprei alguma coisa, uma ação,
esperando que ela valorize e ou que ela me distribua lucros, né? Dividendos, aluguel, o que for. Então, para assim, eu gostei porque eu lembrei que o Gustinha estava falando, eu lembrei cara, isso aqui é uma coisa interessante de trazer essa visão que simplifica. Só existem 2 tipos de investimentos no mundo todo. Não, excelente. Eu queria voltar um pouco numa última pergunta aqui que eu considero extremamente relevante para quem está nos assistindo aqui, é empresário, né? Como é que ele consegue avaliar o risco do negócio dele? Quais seriam os indicadores que ele pode mensurar na empresa dele para dizer assim, tô indo bem ou tô indo mal? Como é que ele faz essa Tu diz financeiramente? financeiramente? Tá. Pode. Bom, eu começo ali e o Gustinha aqui, ó, sou fã, complementa. Cara, o número 1, o básico, é o lucro líquido da empresa. Quanto que essa empresa, de fato, lá no final no DRE, deixa. Mas eu gosto de usar alguns, né? Eu já trouxe aqui lá o retorno sobre o capital investido. É um que me ajuda a tomar a decisão se vale a pena aportar mais, se vale a pena tomar dinheiro para fazer a empresa crescer. Então, se inclusive o negócio segue fazendo sentido, né? Que a conclusão que eu e meu pai chegamos juntos foi isso. Cara, eu tenho X de estoque aqui. De estoque, não estou falando nem do resto do valor da empresa. E a empresa, no final, pelas questões externas que eu já expliquei, né? Dólar, pandemia, e a empresa está me retornando isso aqui. Quando esse problema passar, como é que vai ser o meu futuro? Né, a gente vai ter que investir mais, vezes, por retorno, e a gente tomou a decisão baseada no retorno sobre o capital investido. Então, esse é um outro parâmetro muito interessante. Eu gosto de usar muito margem de contribuição. Tá? A margem de contribuição... O que é margem? Rapidinho. Tá. Quando tu faz uma venda, né, tu tem lá o quanto tu faturou, tu tem lá quanto custou o produto ou serviço, tu tem lá a comissão de venda, quando tu faz essa conta, ela te dá um resultado que diz que a cada R$1 que eu venda, me sobra X para pagar os custos da minha empresa. Né? Então, aquela margem que contribui para o pagamento de custos, para lucro. Né? Então, essa margem de contribuição te diz se um produto faz sentido de ser trabalhado, se está na hora de deixar de ser trabalhado, se não está, né? E, inclusive, se o teu preço está correto. Né? Então, é o que sobra depois que eu tirei o custo do produto, tirei os impostos. E despesas de venda. Tá, e despesas de vendas. O que sobrar não é lucro, eu não boto. Não. É margem de contribuição. Margem que Eu vou pagar o meu aluguel, vou pagar, né, as despesas da empresa, e aí daquele percentual de margem de contribuição tem um pedaço ali que é lucro. Exatamente, se Deus quiser, né? Se der tudo certo, tem um pedaço que vai ser lucro. Mas o lucro vai vir depois do restante das despesas, né? Então, a margem de contribuição é um outro parâmetro que eu gosto muito, né? Um outro também que o pessoal acaba, né, se enganando. Então, se o cara não tem um controle muito, muito bom Hoje de manhã eu tive uma reunião muito interessante sobre isso, tá? Eu tava fazendo uma reunião com um empresário de uma empresa razoavelmente grande, e ele me disse assim, o meu negócio aqui, eu invisto em matéria-prima, porque, cara, quando eu compro matéria-prima, eu ganho mais do que toda a operação da minha empresa. Sei lá, a empresa tem o quê? 2.000 funcionários. Cara, deixa eu ver se eu entendi. Tu ganha mais dinheiro quando tu tem as oportunidades de compra da tua matéria-prima, porque tu compra de estoque e às vezes fornece para outros, do que a operação da tua empresa. Cara, esse é um dado que eu, pelo menos, né, olhando, é um dado preocupante, porque então, cara, vira comprador de matéria-prima e vende, não faz, né? A gente tá falando de risco, por isso que eu te perguntei de se é risco financeiro. Cara, tu tem risco trabalhista, tu tem o risco tributário. Mas eu pago tudo direitinho, tudo bonitinho. Cara, a gente perguntou isso até ontem, né, Agostinho? A Receita dá, sei lá, 57 novas orientações de como vai o imposto por dia, normativas por dia. Cara, então, por mais que tu tenha boa intenção, tu tá no risco de cometer erro, né? Tu tá no risco de ter algum problema com a justiça trabalhista, né? Pô, mas eu pago tudo certo dentro da justiça trabalhista e tal, mas, cara, tu tem o risco, claro, de alguém não entender assim, né? Ou um juiz não entender assim, ou, né, um funcionário que, cara, vocês não chegaram ali no bom acordo, ou uma pessoa que não tem uma boa intenção mesmo, né?
que também tem bastante, mas tu tem esse risco. Sim. Não, tá dentro. Então, quando o cara me disse isso, eu ganho mais dinheiro comprando a matéria-prima do que com a minha operação. Tipo, aí como tu gosta de analogia, né? Tipo, as mães falam assim, depois que vira mãe, nunca mais tem sossego, né? Depois que vira empresário, é constantemente no risco, tentando sempre criar estratégias ali para minimizar e tentar encontrar aí uma fase mais protegida, né? Do que essa. Pessoal, muito obrigado aí. Eu queria pedir uma mensagem final aqui dentro do contexto que nós conversamos hoje, do empreendedorismo, da liderança, e dentro, logicamente, da expertise de vocês, da vivência empresarial que vocês têm. Gustavo. Vamos lá, rapidamente, então, pessoal. Invistam nos 3 P's dentro da sua operação. Produto, pessoa, processo. Né? Por quê? A gente precisa entender que produtos são feitos por pessoas, são vendidos por pessoas, para pessoas. Então, basicamente, se a gente entende de gente, a gente entende de pessoas, a gente entende de negócio. Então, fica a reflexão aí. Obrigado pelo tempo. Líderes de sucesso, obrigado aí pela oportunidade, Vinícius, pela presença aí, pela parceria. Forte abraço aí. Então, eu queria, na verdade, trazer o que a gente falou, né? Para mim, o empreendedor é a mistura perfeita daquele apaixonado pela sua empresa, pelo seu negócio e que, ao mesmo tempo, consegue olhar, né, para ela de uma forma um pouco mais fria, né? Para ver de fato que faz sentido eu seguir, faz sentido eu fazer um movimento de trocar de lado. Não digo encerrar ou vender a empresa, mas de trocar, de evoluir para onde eu estou indo, né? Então, a mistura disso, para mim, é o empreendedor, seria o empreendedor perfeito, né? E também quero te agradecer, Alessandro, pessoal do Líderes de Sucesso. Gustavo, de novo, para mim é sempre um prazer, uma aula estar contigo, da admiração que tenho, e Alessandro, te conhecendo, também te digo o mesmo. Brigadão, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado, parabéns para você que assistiu até agora 2 monstros do empreendedorismo, das finanças aqui contribuindo e trazendo informações relevantes, né? Vou te aguardar no próximo programa Líderes de Sucesso. Obrigado à Fórmula Digital por essa brilhante iniciativa. A gente se vê no próximo programa. Um grande abraço. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender. É levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte. Cada episódio, um espaço de crescimento. Cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.